Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto tão importante e tão necessário ao mesmo tempo, porque muitas vezes nós temos nos deixado levar, né, por essas situações que nós vamos meditar hoje. O título da nossa mensagem é Deixe o barro secar. E eu vou contar para vocês uma historinha antes que a gente vá para a palavra e para que a gente medite durante todo o nosso dia. Deixe o barro secar. Eu ouvi uma história uma vez que fala sobre uma família onde eles estavam saindo para uma festa e a criança estava com um vestido branco, a coisa mais linda, aqueles que são feitos assim à mão, todo trabalhado. E aí nesse momento estava saindo de casa a mãe, a criança e a avó. E assim que a criança saiu, tinha uma poça de lama bem perto da casa. E a menina correu até lá e se sujou toda de barro. Aquele vestido lindo ficou todo respingado de lama, do barro. A mãe, podemos imaginar, quase enlouqueceu, repreendeu a menina e falou: e agora? Isso não vai sair? Como nós vamos limpar? E você estragou seu vestido novo, e a menina começou a chorar, e aquela situação toda. E a avó, né, no seu amadurecimento, essa experiência, falou para a filha o seguinte: não mexa nele agora, vamos colocá-lo para secar. E a mãe falou: mas como? Mãe, tem que limpar antes que essa mancha grude no vestido. Não, vamos colocar ele no varal. E aí tirou da menina aquela situação toda e colocou o vestido no sol para secar. E horas depois aquilo já estava seco. E a avó pegou uma escova seca também e começou a raspar no vestido onde o barro tinha ficado grudado. E aquilo foi saindo e a mancha foi ficando bem clarinha e a mãe não acreditava. E conseguiram lavar o vestido e o vestido ficou perfeito. Então, qual lição nós tiramos disso, né? Deixa o barro secar. Se talvez a mãe tivesse tentado resolver essa situação naquele momento, sem ouvir o conselho da sua mãe, da avó da menina, talvez o vestido estivesse todo destruído e aquilo não ia sair nunca. Então, o que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? Hoje o Senhor quer nos falar sobre a ira, sobre o domínio próprio, sobre o tempo. O tempo cura tudo. O tempo limpa, o tempo tira manchas, o tempo seca, o tempo resolve a situação. Então, vamos meditar um pouquinho sobre o que o Senhor nos ensina hoje, né? Então, essa história do vestido branco, ela fala sobre a ira, ou melhor, né, sobre como devemos controlar a ira, a raiva naquele momento, né? A ira nada mais é que é um intenso sentimento de ódio, de rancor, um rancor generalizado, uma raiva, um descontrole. Quantas vezes durante a nossa vida, ou até mesmo ontem, ou até mesmo hoje, nós nos descontrolamos, né, em determinadas situações. Nós não deixamos a poeira baixar, o barro secar, nós já queremos resolver. No Salmo 37, o versículo 8, diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Quem nunca, né? Quem nunca se deixou levar? Sempre eu falo que existem situações, até pessoas, que conseguem tirar a nossa pior versão, vão né, levando a um estado de espírito onde nós deixamos a nossa fúria, né, a nossa ira aflorar. Mas em Gálatas 5, versículo 20 e 21, diz assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias
E coisas semelhantes a estas eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aqui é um alerta que o Senhor está nos deixando. Quantas vezes, né, deixamos esses sentimentos aflorarem na nossa vida? Mas aqui diz: eu já os adverti, não herdarão o reino dos céus. Agora, o versículo seguinte, o 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gente, quando eu leio isso, eu fico analisando o meu comportamento, né? Aqui, quando fala sobre temperança, tem versículos, tem versões que fala temperança, tem outras que fala domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não tem o que questionar. O domínio próprio significa governar a si mesmo, controlar os nossos impulsos, as nossas emoções e ações. Quando a Bíblia fala em autocontrole, ela fala em temperança, fala sobre se sustentar a si mesmo, se segurar, não agir por impulso. Devemos sempre nos controlar para o nosso próprio bem. Devemos pensar no agir e no falar, com temperança nos acalma. Quando agimos com a razão, isso nos acalma, aquieta a nossa mente. E aí voltamos ao vestido branco. Se aquela mãe tivesse tentado resolver aquela situação naquele momento de ira, de raiva, ela estragaria todo aquele vestido. Não teria como salvá-lo. Mas ela esperou o tempo, ela esperou se acalmar, ela esperou o vestido secar e o barro saiu muito facilmente. Faça o teste. Pega um paninho aí na sua casa liso ou de qualquer jeito, coloca um pouquinho de barro e tenta limpar ele, tenta lavar. Aquele barro vai tomar conta de tudo. A ira toma conta de tudo. Ela alcança todos que estão perto de você quando você está no momento de ira. Agora experimente ao contrário. Experimente pôr lá um pouquinho de barro, deixa no sol por várias horas. No dia seguinte vai com uma escovinha e tira. Você vai ver que a mancha vai ficar bem clarinha. O prejuízo vai ser menor. Ah, mas às vezes as pessoas me tiram do sério. Às vezes tiram mesmo. As pessoas estão feitas, elas são dominadas por esse mundo para fazer isso mesmo. Nós somos testados todos os dias na nossa paciência, na nossa paz, no nosso amor e no nosso domínio próprio. Mas se eu e se você pensar de maneira mais fria, em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, há tempo para se calar e há tempo para falar. Se a gente começar a pensar que o tempo ele vai passar e ele vai curar e ele vai colocar cada situação no seu devido lugar, tudo vai ficar melhor na nossa vida. Então, o vestido branco, hoje ele nos ensina isso. Deixa o barro secar, deixa o tempo passar, aquieta sua alma, sua ira. Enfim, se agirmos sem pensar, falar sem filtrar, pensar em vingança, buscar ao mal, esperar acontecer a desgraça, o que nós conseguimos atrair até nós? O que podemos ganhar com essas atitudes? O que chegará até nós? Onde caberá a paz na sua vida se você está nessa situação e se você está falando sem filtrar, se você está agindo sem pensar, se você está pensando em vingança, vai me pagar, eu desejo que você passe pelo que eu passei. Onde caberá a paz na sua vida? E é isso que nós buscamos. Jesus veio a esse mundo para estabelecer um reino de paz com Deus, você e Deus.
Ele não veio para falar que estava tudo bem, que está todo mundo certo, porque não está dando nada certo. O mundo está cada vez caminhando para o abismo. Mas ele veio estabelecer um reino entre você e Deus. Essa paz que ele deixou é para que você tenha um entendimento de quem ele é na sua vida, do que ele veio fazer nesse mundo. Ele veio nos ajudar com o seu Espírito Santo a principalmente termos o controle sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Deixar o barro secar, para isso que ele nos ensina diariamente. Os problemas, eles virão, mas as soluções também. E aonde encontrar? Estamos com um problema com familiar ou com uma pessoa do trabalho. Onde buscar? Buscar em Deus a solução. Ele muda corações, ele molda caráter, ele transforma situações, pessoas. Só ele consegue. Mas para que isso aconteça com você, você precisa pensar antes de agir. Precisa determinar essa paz dentro do seu coração. Encontrar o domínio próprio em Deus significa um amadurecimento espiritual. Isso é cultivando a dependência do Espírito Santo, a oração e a renovação da mente. A nossa mente está em constante aprendizado. Perdemos, às vezes, horas vendo vídeos engraçados e não paramos para pensar em como estamos agindo a nosso favor. Quando você tem domínio próprio, você não está causando bem para ninguém. Você está causando bem para si mesmo. É você que vai desfrutar disso. Essa paz, sabe? Não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa natural. Viver sem o domínio próprio, o domínio de suas emoções, é como uma cidade sem muro. É onde vivemos vulneráveis, sujeitos a ataques e a atacar. Imaginem que tipo de vida teremos. Uma cidade sem muro, você sem proteção alguma, onde você fala o que quer, faz do jeito que quer, não pensa em consequências, está vulnerável a receber isso do mundo. Então você fica desprotegido porque você não colocou os seus limites, você não tem controle sobre as suas ações e isso faz com que o outro alcance você. Nós podemos perder a força, o sono, o foco, enfim, somos destruídos por nós mesmos e sujeitos a invasores que aos poucos vão nos enfraquecendo. Vai chegar um momento na nossa vida, se não agirmos com domínio próprio, se não deixarmos o barro secar, se deixarmos a ira, a raiva prevalecer, nós vamos enfraquecendo as nossas forças, a nossa fé, perdemos o foco, nos sentimos vulneráveis. E isso o Senhor não quer. O Senhor, Ele quer. Se Ele deixou registrado na sua palavra que o domínio próprio é um fruto do Espírito, se você tem, né, o Espírito Santo habitando dentro de você, você consegue. Você consegue. Você pode até, em algum momento, explodir, mas você sabe que aquilo vai te trazer consequências negativas. Então, evite. Agora nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por derramar sobre nós esse domínio próprio. Teu Espírito Santo, onde nos ajuda a vivermos de maneira mais saudável neste mundo. Que a gente aprenda mesmo, Senhor, pensar antes de agir, filtrar antes de falar e reconhecer quando aquela situação vai nos levar a algo que não vamos ter o controle. Senhor, entrego neste dia a minha vida, os meus amigos, a minha família, meus irmãos, tantas pessoas, Senhor, a qual esse estudo alcançará, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, Senhor. Nos dê a direção e a sabedoria necessária para vencermos todas essas circunstâncias, Senhor. Senhor, não temos como evitar essas situações. Essas situações vão nos alcançar, mas nos ajude, Senhor, a sair dela ilesos.
que nós aprendemos, Senhor, a deixar o tempo dirigir as nossas vidas, o barro secar, para que não fique manchas, para que não fique sequelas, para que não fique rancor, Senhor, em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o meu muito obrigado. Senhor, nos leve aonde o Senhor quer que a gente chegue. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém.